Olá, você que está assistindo o CMO Summit 2023. Seja você uma inteligência humana ou uma inteligência artificial, eu sou Rafael Carrani, CMO da Solids, e estou aqui para contar um pouquinho para vocês como as marcas B2B também podem sorrir, né? E como isso é um atributo de diferenciação, né, para as marcas ao usar emoção. Então é muito comum as pessoas pensarem, nossa, uma marca B2B, né, uma marca séria, ela tem que ser cinza, ela tem que ser sem graça, ela não pode se divertir, mas isso é um mito. E eu quero, um pouquinho nesse tempo que eu tenho com vocês aqui hoje, mostrar que isso está errado. Bom, mas para começar, quem que é a Solids, né? E por que eu estou falando de marcas B2B? A Solids é a maior empresa de tecnologia para a gestão de pessoas no Brasil, focada em pequenas e médias empresas. E para quem não sabe, né, eu sempre falo, dá um Google para conhecer a marca. Então, se você for no Google e pesquisar sobre a Solids, você vai conhecer um pouquinho mais sobre quem que é essa grande marca do mercado das HR Techs. Então, a Solids recebeu no ano de 2022 o maior aporte já realizado numa empresa de tecnologia para a gestão de pessoas na América Latina, no valor de 530 milhões de reais. E, né, nesse movimento, com esse aporte, comprou também uma outra empresa chamada Tangerino, completando a sua jornada de RH junto com o departamento pessoal. E aí, né, o que a gente também traz para o mercado? Qual que é o nosso grande diferencial Solids para o mercado? A gente ajuda a reduzir a rotatividade das empresas em até 43%, e isso gera uma economia de mais ou menos 287 mil reais para empresas com 150 colaboradores, né, essas empresas de pequeno e médio porte. E a gente acabou de passar, em junho de 2023, por um rebranding, né, para uma reformulação da marca Solids, trazendo uma nova identidade visual, novas cores, novos formatos, um novo posicionamento. E é justamente com esse movimento de rebranding que eu estou aqui hoje para falar com vocês desse posicionamento da marca Solids e como a gente está inovando e trazendo uma nova perspectiva para as marcas B2B no mercado. Bom, se você olhar, né, a Solids, né, do passado para a Solids nova, aonde a gente quer se posicionar como marca? Então, está saindo de uma marca mais racional, mais tradicional, muito comum em muitas consultorias de recursos humanos, né, mesmo já sendo uma empresa de tecnologia, indo para uma marca mais moderna e afetiva. É muito comum no mercado de HR Techs e empresas de tecnologia em geral, B2B, SaaS, você está mais no moderna e racional. Então, o fato da gente estar querendo se posicionar como afetiva é como a gente está conseguindo inovar, né, e trazendo esse frescor para a marca, né, daqui para frente. E como a gente está fazendo isso, né? A gente está trazendo desde uma nova identidade visual, né, desde uma reformulação na nossa marca, desde o logo até, né, a parte visual, iconografia, cores, etc., uma cor mais viva, mais alegre, mais brasileira. A gente traz um novo arquétipo de marca, e isso que é muito legal, né? A gente pensa assim, nossa, uma marca B2B usando cara comum, foi assim que a gente decidiu posicionar a marca Solids. A gente falou, por mais que seja uma empresa de tecnologia, e a maioria vai para um lado mais sábio, um lado mais, né, mais distante, mais frio, né? Olha, eu aqui num posicionamento que eu vou te ensinar, a gente quer ir para um lado mais gente como a gente. A gente pega na mão, a gente vai junto. E eu vou trazer um pouquinho dos exemplos do que a gente está fazendo para construir esse cara comum. Né? A gente também acredita muito no relacionamento de longo prazo. Então, como a gente, né, mostra para os nossos parceiros, para os nossos clientes, que a gente não está aqui só para fazer aquisição, né? Ainda mais no mercado de SaaS, que é um mercado de recorrência, é muito importante a gente focar na construção de um relacionamento saudável no longo prazo. Explorar mais benefícios pessoais além dos funcionais. Eu vou falar bastante disso aqui com vocês hoje. Como é que a gente traz benefícios que são bons para a nossa persona, para o nosso público-alvo, criando uma conexão emocional, que é o tema dessa minha palestra, dessa minha conversa com vocês aqui hoje, além dos benefícios funcionais da marca. Então, o que eu gosto muito de dizer é que uma marca não tem que nem ser B2C e nem B2B. As marcas precisam ser cada vez mais B2P, Business to People. Né? Então, negócios para pessoas. Então, esquece esse negócio, nossa, é uma marca B2B, ela não conversa com outras pessoas, ela é uma marca fria, ela tem que ser 100% racional, tem um processo de compra. Isso é um mito. É um mito tão grande que 95% das decisões que são tomadas de compra são inconscientes, são tomadas pela emoção. Então, como é que você acha que acontece no B2B? Uma pessoa está sentada lá no escritório dela, lá na empresa dela, e muda. Né? Não, agora eu deixo a emoção de lado.
Deixo o meu subconsciente e vou tomar decisões apenas racionais. Isso não acontece, né? No final, seja com o influenciador, seja com o comprador, seja com o decisor, seja com quem for do processo de compra, do profissional mais júnior ao profissional mais sênior. Por enquanto, estamos falando ainda com seres humanos, né? Na maioria dos casos. E nesses casos, estamos falando com 95% do inconsciente. E isso não vai mudar do B2C para o B2B. Por isso que eu falo que a gente é B2P, Business to People. E isso ainda é mais importante ainda quando você está trabalhando no mercado de pequenas e médias empresas. E aqui eu quero também quebrar um paradigma com vocês. Eu sei que é muito comum no mercado de B2B você ver muitos influenciadores, muitos criadores de conteúdo, muitos posts sendo publicados sobre, né, metodologias, dicas, melhores práticas do marketing focadas em enterprises. Enterprise são aquelas grandes contas, né? Mais de 2.000, 3.000, 5.000 colaboradores que trabalham numa empresa. Mas essa não é a realidade do Brasil. Na verdade, no Brasil, 69% são empresários individuais, né, que inclui os MEIs, 25% micro e pequenas empresas e 6% está entre médias e grandes empresas, as enterprises. E dessas grandes, então, ali 2% são enterprises. Então, assim, não usem a exceção como regra. A regra do Brasil são pequenas e médias empresas. São processos de compra menos estruturados, menos pessoas tomando uma decisão, né? Você não tem uma área ali de compliance, uma área de compras, uma área jurídica necessariamente. Às vezes é somente a sua persona compradora, né? A influenciadora, que no meu caso é o RH, e o decisor, que muitas vezes é o dono da empresa, que tem o dinheiro. Então é um processo muito mais simples e por isso que é muito mais tomada de emoção. E isso até tem um estudo da Gartner, que eu trago aqui para vocês, que mostra quanto isso é verdadeiro, né? E olha que interessante, a Gartner mostra que com uma base de 3.000 entrevistados, né, mostrando compradores de marcas B2C e outros compradores de marca B2B, no B2C a conexão emocional com a marca vai entre 10% a 50%, dependendo da marca que você está trabalhando. Ali tinham diversas marcas, tá? Incluindo Apple, por exemplo, entre outras grandes marcas. E no mercado B2B, os compradores têm uma conexão emocional que vai de 40% a 70%, dependendo das marcas. E a gente está falando também de grandes marcas do mercado, como Cisco, Dell, entre outras. Então, isso já é uma quebra de paradigma, você pensar que o B2B é capaz de ter uma conexão emocional maior com o seu comprador do que no mercado B2C. E aí, a grande pergunta é, como criar um posicionamento de marca que aumente essa conexão, né, que aumente esse engajamento e comprometimento do seu público com a sua marca? Então, tem um modelo que eu gosto de trabalhar, eu quero trazer aqui para vocês, que para criar um posicionamento de marca, tem 3 pilares principais e fundamentais para mim. É o pilar do benefício funcional, do benefício pessoal e dos benefícios coletivos, que também podem ser encontrados no mercado como sociais. Quais são os benefícios funcionais? Os benefícios funcionais são aqueles, né, que de fato são os mais técnicos do seu produto, né? São aqueles que realmente trazem um atributo funcional da sua marca. Eu gosto de trazer isso para um exemplo tão simples quanto um tênis. Você tem um tênis de corrida. Qual que é o atributo funcional desse tênis? Quantas molas ele tem? Então, você pode ter um tênis de 12 molas, um tênis que usa gel, um tênis né, de preço X. Então, esse é o atributo funcional do tênis. Você tem os benefícios pessoais. Como é que esse produto vai te fazer alcançar como pessoa, como indivíduo, as suas metas? Seja a sua meta ser mais feliz, seja a sua meta economizar tempo, seja a sua meta ser mais produtivo, seja a sua meta economizar dinheiro. Né? Então, como esse produto ajuda? Então, no caso do tênis, por exemplo, você tem o benefício funcional, que são as molas, e você tem um benefício pessoal, que é esse tênis vai te ajudar a correr 30% mais rápido. Esse tênis vai te ajudar a ter 40% menos lesões do que outro tênis regular. Esses são benefícios pessoais. E tem os benefícios coletivos, que também são conhecidos como benefícios sociais também, se você pesquisar. Então, são o bem que a sua marca, o seu produto, traz para a sociedade em geral. Então, no caso, né, seja na parte ética, sustentável, né, olhando para um mercado, seja local ou global. Então, no caso de um tênis, por exemplo, podem ser selos.
né? Esse tênis, ele tem selo de sustentabilidade, ele é reciclável, né? Ele faz bem para o mundo. Cada R$1 que você comprar, a gente está devolvendo tanto para uma doação de uma ONG, para melhorar o mundo. Então, esses são benefícios coletivos. Então, são os 3 pilares, funcionais, pessoais e coletivos, que ajudam a construir um posicionamento de marca. Tá, então em qual mais eu devo focar, né? Qual que você, né, deve mais dedicar força e tempo para construir um posicionamento de marca forte? Não tem uma regra exata, tá? O primeiro ponto é, o funcional sempre é o básico. Dificilmente você vai conseguir pular essa etapa, mas não necessariamente ela é uma das que tem maior impacto, tá? Por exemplo, a nossa marca, né, a Solids, trabalha os 3 pilares. A gente tem o benefício funcional, qual que é o benefício funcional da Solids? A gente é completa de verdade. A gente tem toda a jornada do colaborador, o software de RH completo em um só lugar. A gente tem recrutamento e seleção, processos de gestão, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, né, trazendo toda essa parte de gestão de pessoas. Esse é o funcional. Temos mais de 45 ferramentas, independente de qual solução você procurar. Quais são os benefícios pessoais? A gente ajuda a economizar tempo no processo de recrutamento e seleção, em até 50%. A gente ajuda a ganhar tempo para o RH, no dia a dia dele, né, com processos manuais. Agora ele digitaliza e isso faz ele economizar 46% de tempo. 50% de economia, quando você tem menos gasto de papéis, menos gasto de energia, né, no gasto de papéis, você economiza também dinheiro com essa parte técnica. E até 76% mais produtividade. Porque você não vai pular de uma ferramenta para outra, trocar, você tem uma só. Então, isso são benefícios pessoais para o RH. Quais são os benefícios coletivos que a gente traz como marca Solids? A gente tem um projeto que é o Solids Transforma, no qual a gente oferece para ONGs e outras, né, startups, né, não governamentais, e tem um edital para isso, no qual a gente oferece a Solids, gestão de pessoas da Solids, de uma forma gratuita. Então, existe o benefício funcional, pessoal e coletivo. E como eu falei, não tem um certo e errado, tá? Mas existem estudos, né, eu estou trazendo mais um estudo da Gartner aqui para vocês, no qual ele mostra qual que é o impacto que você investir em cada benefício, né, seja ele funcional, pessoal ou coletivo, tem para a construção do brand commitment do seu usuário com a sua marca. O que é o brand commitment, né, ou seja, o comprometimento da marca, do usuário com a sua marca? Ele leva 3 atributos principais: preferência, conexão emocional com a sua marca e NPS, ou seja, o quão o seu usuário, cliente, comprador está disposto a indicar sua marca para outra pessoa. E como vocês podem ver por esse gráfico que a Gartner traz, os benefícios coletivos são os que têm menor impacto. Move um ponteiro ali em 9%. Quando você vai para os benefícios funcionais, move em 11%. Quando você vai para os benefícios pessoais, né, aquele que de fato a pessoa entende que aquele produto, marca, serviço está melhorando a vida dela, né, está facilitando, está ajudando ela a alcançar uma meta que ela tem pessoal, move em 30%. É o maior impacto. E depois a gente traz as combinações entre os benefícios. E como vocês podem ver, a combinação do funcional com o pessoal tem o maior impacto de todos, move em 67%. E os 3 juntos, 70%. Né? E por que isso também acontece? Né? Às vezes o ser humano é um ser individual, né? Ele é um ser egoísta, talvez seja, né? Mas isso mostra por dados. Uma outra pesquisa da Havas fala que 1 em cada 3 usuários ou pessoas concordam que as marcas, primeiro, têm que satisfazer um benefício pessoal dela, uma necessidade pessoal, antes de querer ter um comprometimento maior com um coletivo, com uma causa social. Então, não adianta você ir para a parte social sustentável antes do usuário entender que você está facilitando a vida dela no pessoal. Gente, isso pode mudar de indústria para indústria, de mercado para mercado, tá? Tem indústrias que são mais favoráveis ao social, outras menos, mas essa é a média do mercado. E aí, né, a gente como Solids, como eu falei, a gente foca nos 3 benefícios, né? Obviamente, a gente não vai para o pessoal e tira o funcional. Então, dentro do funcional, a gente como marca líder, a gente tem que trazer inovação. Né? E quando a gente fala que é completa de verdade, a gente não pode deixar que a concorrência ou que outros players do mercado tenham mais ferramentas do que a gente.
A gente tem que ser, né, pioneiro. Então, a gente sempre está inovando com produtos, né, garantindo que a gente tem selos de qualidade, né, Top of Mind, por exemplo, ou a premiação do Mundo RH também em conhecimento de marca, assim como a melhor nota do Reclame Aqui. Né, a gente tem nota 9 no Reclame Aqui, né, então a gente tem uma boa satisfação, selo. A gente também produz materiais próprios nossos, o mapa do RH e do DP, no qual reforça o nosso posicionamento de liderança, de autoridade nesse mercado de HR Techs. Isso é construir um benefício funcional. Mas como a gente pode ir além? Como é que a gente vai além como Solids, trazendo benefícios pessoais e coletivos? E aqui que para mim é a grande sacada da marca e como a gente está construindo uma marca com um posicionamento diferente no mercado, trazendo ela mais para o eixo afetivo, né, trazendo maior conexão com o nosso público. Então, o primeiro caso que eu quero trazer para vocês é como a gente ajuda a mudar a imagem do profissional de RH por meio da criatividade. Quantos de vocês que estão assistindo não tem medo quando alguém fala, passa lá no RH? Ou você entra numa reunião e tem alguém do RH na reunião também. Então, entendendo que isso era uma dor do RH, né, porque ele não quer ser visto assim. E, na verdade, esse não é o papel do RH, desligar. É recrutar, é treinar, é desenvolver, é engajar o colaborador, reter talentos, ele está lá para ajudar. Então, como é que a gente torna legal passar no RH? Foi com essa sacada que a gente cria o nosso próprio bloco, tá? Não é um patrocínio, é um bloco proprietário da Solids, que acontece em Belo Horizonte, no qual a gente tem o passa lá no RH, me chama que eu vou. Então, dessa forma, a gente desconstrói essa imagem do RH, gera uma maior empatia, ajuda com a meta dele, né, faz ele ser mais feliz, né, faz ele tirar um peso das costas dele, que é essa imagem que a gente sabe que ele tem. E isso, obviamente, tem um alto impacto com o nosso público, uma alta conexão emocional com esse público. Foi pico de awareness da marca Solids, histórico nesse período, né, até então, né, que a gente fez. Teve cobertura de TV. Quantas marcas não querem ter a sua marca aparecendo de forma orgânica na TV aberta? Né? E a gente consegue fazer isso de uma forma criativa, mesmo sendo B2B. E aí eu volto para o cara comum. Porque quando a gente é um cara comum, né, a gente também pula carnaval. Então o que eu falo é, se é para pular carnaval, deixa a sua marca cair na folia. Não vai ser aquela marca chata que quer entrar no carnaval e cortar a onda da galera. Ou tipo, pô, não vou, né, vou entrar com uma coisa séria, ou com uma coisa não sei o quê. As pessoas não querem falar disso nesse momento. No meio do carnaval não é o ponto. Então, saiba entender como a sua marca age com uma pessoa comum. Eu falo que, assim, se você não é a mesma pessoa em lugares diferentes, momentos diferentes e redes sociais diferentes, né? Tem um Rafael que é diferente do Instagram, que é diferente do LinkedIn, que é diferente no TikTok, que é diferente quando está no evento corporativo, quando está numa festa de casamento, quando está numa reunião com os amigos. Então, por que sua marca não pode ser diferente dependendo de onde ela está, do momento que ela está? Isso vocês entenderem. Então, sua marca no carnaval, ela tem que ser mais uma, né, pulando o carnaval com as pessoas, ela tem que se divertir. Se não for para se divertir, não tem graça, porque eu não conheço uma pessoa que vai para o carnaval que não é para se divertir. Então, essa, para mim, é um recado muito importante, né? E isso reflete nas redes sociais. Então, eu trago também um exemplo para você, como a gente fala do mesmo assunto, que é o cartão de benefícios da Solids, né, que é um cartão de, né, é como se fosse o Vale Alimentação com Vale Refeição, só que com mais categorias, mobilidade, home office, farmácia, entre outros. No LinkedIn, eu vou trazer de um tom mais sério, um tom, né, de engajamento, de retenção, como isso ajuda a reter, né, usando elementos de escritório. Quando eu vou para o Instagram, eu já vou para um tom de conversa, né? Como é que você vai usar os Stories benefícios no final de semana? Como é que você vai passar o final de semana com os Stories benefícios? Vai no cinema? Vai sair para comer num restaurante gostoso? Né? O que você vai fazer? Né? Então, é um momento diferente. Quando eu vou para o ex-Twitter, né, o X, no caso agora, a gente entra com formato de meme. Né? Porque a gente sabe que é uma linguagem do Twitter, né, ou do X, no caso. Essa linguagem é o que o usuário fala. Então, não adianta eu ir com uma linguagem diferente. Você tem que se adaptar para criar essa conexão. A mesma coisa vale para ação física, né? E aí, né, um outro pilar, né, como a gente também reforça outro benefício pessoal aqui, um outro exemplo para vocês. Então, como é que a gente ajuda o nosso RH a solucionar a principal dor do nosso público-alvo, que é o dele, né, do RH em si? A maior dor do RH, por incrível que pareça, é como ele convence o chefe dele, o líder, o dono do negócio,
a entender que gestão de pessoas é algo importante para o negócio, que RH tem valor, que RH é estratégico. Então, a gente entendendo que essa é uma dor do RH, que essa é uma dor do nosso público, a gente falou, opa, a gente tem que ajudar. Como é que a gente vai direto para o dono do negócio para falar de gestão de pessoas? Então, a gente começa a trabalhar atributos, né, que de fato são do interesse do dono de negócio. Não adianta você falar de avaliação de desempenho, falar de 9box, falar de metodologia de desenvolvimento individual, né, entre outros. Você tem que falar do impacto que o RH tem no negócio. O impacto maior que o RH, né, junto com uma ferramenta como a Solids, que é uma plataforma de tecnologia para a gestão de pessoas, tem para os negócios, é a queda na rotatividade. Então, a gente ajuda a reduzir em até 43% a rotatividade, trazendo aquela economia que eu citei de R$287 mil para uma empresa em média de 150 colaboradores. Então, pode variar para maior ou para menor, dependendo do tamanho da sua empresa. A gente traz um report, né? A gente traz uma ferramenta para o RH ter na mão, entregar no dono da empresa. A gente fala, imprime isso e deixa na mesa do cara, deixa na mesa da pessoa que decide. A gente traz dados e ferramentas que ajudam ele a convencer. E o terceiro ponto, a gente fala a língua do dono do negócio. Não adianta falar termos técnicos, como eu citei. Como é que a gente consegue, a gente pensou, como que a gente consegue ir além, né? Como a gente consegue falar de uma forma de RH sem ser chato para essa pessoa que não é de RH? Gestão de pessoas para uma pessoa que não entende de metodologia ou de ferramentas de gestão de pessoas. Aí que a gente traz o futebol. E futebol e gestão de pessoas tem tudo a ver. Então a gente fecha uma parceria com o Diego Ribas, né, no qual ele traz todo esse universo de gestão de pessoas para o mundo do futebol, só para falar com o dono da empresa. A gente fecha parcerias com o Corinthians Feminino, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, com o América Mineiro, masculino e feminino, tudo para reforçar esse universo do futebol, e a gente conversa com esse dono. Então, né, porque é o seguinte, para recrutar uma pessoa boa, né, o que adianta você ter um goleiro jogando no ataque, né, um atacante jogando no gol? Todo mundo tem o treinamento, né, o fundamento básico, e né, o jogador tem o fundamento básico, o passe de bola, o melhor talento do seu time também. Então a gente começa a fazer associações para construir um roteiro, né, um vídeo, que de fato converse com esse público. Então quando você quer falar com uma persona que não é o seu público-alvo principal, né, que é aquele que vai usar a sua ferramenta, mas é uma pessoa importante na jornada de compra, no nosso caso, o dono do negócio, não acha que é só colocar lá em mídia paga e mudar para essa pessoa, né? Não adianta você pegar uma linguagem de RH, colocar a mídia paga, fazer né, colocar os targetings, né, acertar todos os targetings para empreendedor, dono de negócio, executivo C-level, e você não mudar a linguagem, não adaptar a mensagem. Então a gente realmente ajuda a dor do nosso público principal, que é RH, adaptando a mensagem para falar com o decisor, que é o dono do negócio, e ajudando ele a se posicionar como uma pessoa, como uma área mais estratégica. A gente lança, inclusive, uma série chamada Protagonistas do Brasil, no qual a gente mostra que o RH ele tem uma área protagonista nas empresas. Ele não é uma área coadjuvante. Ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dos negócios, né? Então, como aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que a gente fala para o dono do negócio? Você pode ter múltiplos talentos na sua empresa, mas assim como no futebol, se você colocar o seu camisa 10 para jogar no gol, ele não vai performar bem. Então, exatamente isso acontece com gestão de pessoas. Você pode ter talentos, mas a pessoa certa, no lugar certo, é que traz o melhor resultado. É que traz a performance que a sua empresa precisa. E como isso se reflete em benefícios pessoais para o dono do negócio. A queda na redução da rotatividade, a maior economia para a sua empresa, e a gente fala para o dono do negócio que os clientes que estão com a Solids crescem 6 vezes mais do que a média do mercado. Isso é um benefício pessoal para o dono do negócio, porque ele quer economizar e ele quer crescer. Porque muitos, principalmente pequenas e médias empresas, estão com dívidas, estão lá sufocados tentando entender como eles podem não gastar mais dinheiro, né, e serem mais produtivos, ter uma performance melhor. Então isso é um benefício pessoal para quem é dono da empresa. Outra forma da gente trazer os benefícios pessoais para o RH é aumentando o network, falando a língua desse RH também.
né? Então, olha que interessante. A gente, como Sólides, a gente, né, falou assim, em vez da gente ficar no Sudeste, né, na região ali, principalmente São Paulo e Rio, onde 4 dos 5 maiores eventos de RH acontecem, e a maioria dos eventos acontecem, de fato, em São Paulo, a gente tem que rodar o Brasil. A gente tem que ajudar essa população, né, esse público do RH, a ter mais conteúdo de qualidade e a fortalecer o seu networking com outros RHs, porque eles pedem isso. Quem aqui não vai no evento, não pelo conteúdo, mas pelo networking também? Então, são as duas coisas somadas. Então, a gente roda o Brasil para aproximar esse público, para os RH se encontrarem. É igual você, quando encontra um amigo, né, e está trocando uma ideia com ele, pedir um favor para ele, e você fala, nossa, vamos marcar aquele almoço que eu estou te devendo? Porque as pessoas têm dificuldade de marcar um almoço, marcar aquele que você está devendo. Você fica dias e meses para marcar esse tal almoço. Então, uma marca que facilita esse encontro, que fala assim, vou levar vocês num lugar para vocês se encontrarem, traz esse benefício pessoal, que é melhorar a imagem profissional desse público, desse pessoal de RH. E a gente faz de uma coisa muito proprietária nossa, com brasilidade. Então, quando eu vou para Recife, quando eu vou para Belém, quando eu vou para Brasília, quando eu estou em Belo Horizonte, quando a gente vai para Curitiba, seja para onde a gente for rodando o Brasil de norte a sul, como a gente adapta a nossa linguagem para uma linguagem regional. A gente usa, né, as gírias locais, a gente entra nessa brincadeira, porque isso de fato se conecta com o nosso público. Então também, e além disso, quando a gente extrapola para nível nacional, uma postura que a gente adotou como marca é deixar de usar estrangeirismos, né? Então, porque você sabia que 5% da população brasileira fala inglês e apenas 1% é fluente? Então não é turnover, é taxa de rotatividade. A gente não fala de layoff, a gente fala de desligamentos. Então a gente precisa feedback, né? Quando a gente traz um retorno, né, para a pessoa, a gente dá ali uma avaliação, né, para ela. Então é muito importante a gente ajudar o nosso público a quebrar, né, a gente conversar a língua deles para entenderem melhor o nosso produto e isso ser um benefício pessoal para eles aprenderem. Porque se você começa a complicar com estrangeirismos, ele acaba ficando para trás, ele não se sente incluído. E isso é muito importante para você construir uma marca que tem conexão com a sua audiência. E por fim, eu trago um outro benefício pessoal para o nosso público, que é o conteúdo com certificação, educação. Então a gente lançou uma plataforma chamada Escola de Pessoas, no qual a gente entendeu que o público de RH, principalmente de pequenas e médias, ele não tem uma base educacional em gestão de pessoas. Ele estava ali dentro da empresa, normalmente na área de, né, contabilidade, finanças, né, cuidando da parte de gestão de ponto, financeira, e acaba falando assim, nossa, agora você também vai cuidar de recursos humanos. Não necessariamente ele fez uma faculdade, não necessariamente ele fez um curso técnico, então é uma pessoa que precisa de ajuda, né? E ele entende, quando a gente oferece esses cursos, essa educação com certificação, ele fica todo feliz, né? Isso traz um sentimento de felicidade, porque ele entende que a gente está ajudando ele a atingir uma meta pessoal, que é se tornar um RH estratégico. Alguém que tem valor dentro da empresa e para o mercado. Então, eles reportam no LinkedIn, eles reportam nas suas redes sociais que tiraram certificado da Sólides em gestão de pessoas. Então, vocês entenderem o seu público, quais são as dores deles, quais são as principais necessidades, quais são as metas pessoais, e solucionar essas dores, trazendo, né, produtos, ferramentas, serviços, é fundamental para vocês construírem uma maior conexão com a audiência de vocês. Mas como isso vai se refletir, né, em performance, né, no final? Como é que isso pode gerar maior retorno e engajamento? Será que conexão emocional, será que criatividade no mercado B2B tem maior impacto, né, para a geração de leads, MQLs, SQLs, receita, seja a métrica que você estiver utilizando e olhando? E a resposta é sim. E não sou eu que estou dizendo, né? Tem alguns dados do LinkedIn Creative Labs que falam exatamente sobre isso. Então, marcas que usam atributos emocionais, que se conectam com essa audiência, ou que fazem ela rir, né? Aquilo que eu falei lá no início, não é uma pessoa que ela é B2C, quando ela vai para o mercado, ela botou um consumidor, um usuário regular de tênis, de bala, de chiclete, de viagem, seja do que for de produtos B2C, não é porque ela botou um terno, porque ela sentou numa mesa de trabalho, que ela virou B2B
e deixou de ter sentimento. Ela continua tendo sentimento. Quem não gosta de rir? Quem não gosta de se emocionar? E as marcas B2B precisam entender isso. Então, né, esse primeiro dado mostra que marcas que colocam atributos emocionais nas suas propagandas, nos seus anúncios, têm 25% melhor performance na taxa de engajamento. Outro dado é a geração de leads, 30% maior. Né? Então, aquele preenchimento de formulários, aquele CTA que você tem, né, em muitos anúncios, né, de clique aqui e deixe seus dados, é 30% maior versus anúncios que não têm conexão emocional. Então, é resultado na veia ter conexão emocional, é resultado na veia trazer atributos que façam a pessoa, né, se identificar e, né, gerar aquela risada. Então, marcas B2B estão sim permitidas a rir, a chorar, a trazer, né, essa conexão. E, por fim, até ter um desembolso maior. Então, marcas que investem em atributos emocionais, o usuário, né, que é impactado, que tem essa conexão emocional com a marca, está disposto a investir 4,5 vezes mais do que uma marca que tem essa baixa conexão. Então, é maior engajamento, é maior conversão e é maior ticket para a sua empresa quando você, e para a sua marca, né, quando você traz esses atributos emocionais. E aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês de marcas que estão fazendo um trabalho legal também, né, nesse formato de anúncio. Então, primeiro eu trago um case da HubSpot, que eu acho super interessante, que é como eles trazem os benefícios funcionais de uma forma lúdica, de uma forma que não é chata, aquela forma dentro de um escritório. Porque, né, se você pegar de 100% das marcas B2B, eu aposto com vocês que mais de 90%, se não quase 99%, devem usar elementos de escritório para falar com o seu público. E o HubSpot usa elementos lúdicos, entendendo que séries estão em alta, que as pessoas gostam, né, de estar ambientada, né, assistindo a sua série favorita, ou filmes, etc. Então ela traz dois cenários que eu acho super interessante, dois storytellings, aí, duas narrações em contextos diferentes, que é o pirata, né, a parte, né, dentro do navio, e também no Velho Oeste, no Faroeste. E usando isso em formas de, né, slogan, em forma de tagline, em forma de convencimento. Então, escale o seu negócio além dos 7 mares, né? Então, além de você falar que você quer falar que o HubSpot ele está de fato para times que estão, né, trabalhando não no mesmo país, na mesma cidade, né, usando home office, estão longe. Então, como é que você tem uma empresa que não está só em uma cidade local, né, você está espalhado pelo mundo, usar o CRM te ajuda, né, da HubSpot. Assim como também a questão do Velho Oeste. Então, conecte com seus times, né, pelo Velho Oeste, Leste, Norte e Sul, onde você estiver. E isso torna uma campanha 360, out of home, né, digital, social. Então, é super legal como eles estão fazendo todo esse 360 em torno dessa narrativa. O outro case é da Shutterstock. Então, a Shutterstock, ela usou aqui uma peça única, que eu acho super legal, né, B2B, de como ela está conversando com o seu público usando a série do Game of Thrones, né, sem citar, obviamente, o Game of Thrones, né. Então, ela pega no início da peça o Trono de Ferro, né, e fala, por que está todo mundo, né, causando ou debatendo só por conta de uma poltrona, sendo que a gente tem várias para você usar? E ela traz atributo de preço. E você não precisa perder uma cabeça para usar as nossas poltronas, né? Aqui é barato, então você consegue trazer que a gente tem o que você precisa a baixo custo. Isso é uma forma de B2B, né, de você interagir com a sua audiência sem ser chato, sem ser cinza, sem ser pastel, sem ser careta. Então, acho que essa é a grande pegada, né, de como fazer um B2B qualidade gerando com atributos emocionais. E outros 2 cases que eu trago é o do Shopify, que é apenas um copy no out of home, né, que a sua mãe deveria sua mãe deveria ser a sua primeira compradora, mas não deveria ser sua única compradora. Né? Então, obviamente, a sua mãe sempre vai ser aquela que vai te incentivar, que vai te apoiar, que quando você abrir um negócio, ela vai lá e vai comprar primeiro. Mas, obviamente, tem que conquistar muito mais do que amigos e familiares para construir um negócio de sucesso. Então, um copy simples no Bilber te faz rir, te faz, né, sentir aquela leveza, né, de um copy bem feito,
e passa a mensagem certeira do que ele está vendendo. E um outro case, que é um case antigo, né, até, mas que para mim não precisava nem ter locução, né, a imagem de estudo, que é a propaganda do Van Damme com a Volvo, que ele só quer passar duas mensagens. Olha como esses dois caminhões, eles são estáveis e precisos. Tão precisos e tão estáveis que o Van Damme consegue fazer um espacate sem cair, sem se machucar, sem nada. Então, às vezes, né, essa criatividade, né, usando esses elementos, que tem até uma locução, mas você pode ver que não precisa dessa locução, que a mensagem fala exatamente o que você precisa entender, constrói para a marca, né, e faz isso ser reverberado e ser falado. Então, são alguns jeitos de como você usar. Então, o que eu espero, né, que vocês que estão assistindo aí de casa, que vocês estão assistindo o CMO Summit, né, 2023, que vocês entendam que as marcas, né, e que a indústria B2B, ela pode ser mais humana, ela pode ser mais criativa e ela pode ser ousada, que a gente possa causar mais impacto, né? Isso tanto para os seus negócios, tanto para o mercado, né? Para quem não sabe, Cannes, né, desde 2021 tem agora uma categoria só para propagandas B2B, né? Então a criatividade, o impacto está sendo cada vez mais valorizado em propagandas B2B. E esse é o movimento do futuro, algo que vocês precisam estar de olho. Então saiam da mesmice, saiam da caretice, não achem que o B2B tem que ser quadrado, tem que ser chato, tem que ser normal. Não esqueçam, a pessoa que está lá na praia é a mesma pessoa que está no escritório. Então você não pode pensar que são pessoas diferentes no processo de decisão. Bom, esse é um pouco do tema de hoje. E para você se conhecer um pouquinho melhor, né? Falando aí um pouco de se conhecer, saber quem você é, eu quero deixar aqui um presente para vocês que estão assistindo. Então, vai lá no meu LinkedIn, manda um inbox, Solids no CMO Summit 2023. Os 100 primeiros que mandarem, a gente vai dar um mapeamento comportamental gratuito, é uma ferramenta da Solids, que fala exatamente qual é o seu perfil comportamental, executor, comunicador, planejador, analista, né, sempre misturado ali, né, qual você está naquele momento, nunca é um só. Então, se autoconhecer é um primeiro passo para poder entender, né, como ser um profissional de marketing melhor. Então, fica aí o convite para você também, um presente aí para você e vai procurar. E é isso, espero que tenham aprendido um pouquinho mais, né, que vocês, de verdade, de coração aqui, eu quero que vocês sejam mais ousados no marketing B2B, que vocês cheguem para os seus times e falem assim, tem uma meta para 2023, ganhar Cannes. B2B pode ganhar Cannes. E eu acho que isso é uma grande mensagem. Eu falo isso para o meu time, não tem por que a gente não ganhar, não tem por que a gente não criar conexão, não tem por que a gente não ser criativo, né? Isso é uma forma de branding, mas também para geração de receita, geração de lead. Né? Então, como a gente já mostrou aqui hoje, tem um impacto direto no seu negócio. Então, me segue lá no LinkedIn, me segue no Instagram. Eu sempre gosto de falar bastante sobre marketing B2B, estratégia, sobre táticas que eu estou usando com o time, né, para compartilhar com todo mundo. E não esqueça de seguir a Solids. Né? A gente está em diversos canais, mas eu falo que segue, a princípio, 2. Depois você vai expandindo para conhecer melhor, tanto no LinkedIn como no Instagram, porque não adianta eu falar, né, que eu estou falando para vocês o que a gente está fazendo. Vai lá ver de fato o que a gente está fazendo, né? Todas as ações que eu mostrei para vocês são as ações de 2023, né? Então, em 2024, a gente tem que ter novas ações, novos formatos, novos eventos, novas ações, para a gente continuar sempre vivo, né, e construindo uma marca cada vez mais forte e consolidada no mercado. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.